agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos. Gostaria de agradecer a assistência de vocês. Estamos aqui, eu e Ana Luísa Isolde, Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da UAB São Paulo, e Ana Luísa Isolde, presidente da Comissão de Mediação. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer ao Caio e ao Ricardo, presidente e vice-presidente da UAB São Paulo, e ao Dr. Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos, e esse projeto maravilhoso da Cultura com Você, que nos dá essa oportunidade de trazer esse conteúdo maravilhoso, essas comissões que tanto enriquecem a advocacia e trazem esse conteúdo para você. A Comissão de Práticas Colaborativas recém-criada é uma novidade para os advogados, trabalha de uma forma co-irmã, ou uma prima e nova da mediação, pretende trabalhar em conjunto com os métodos autocompositivos de solução de conflito, trazendo esse método novo multidisciplinar de administração de conflitos, onde os advogados pretendem trabalhar para administrar conflitos junto às partes, de forma multidisciplinar, sempre baseados na transparência e com um princípio basilar, qual? A não litigância. Esse princípio, ele fica estampado num termo que a gente chama de termo de participação. Esse termo, ele traz uma cláusula que a gente chama de não litigância, ou seja, as partes e os advogados, e a eventual equipe que cerca esse advogado, que entra para auxiliar esse advogado na administração, esses advogados, na administração desse conflito, eles assinam esse termo e falam: caso esse acordo não venha a ser alcançado, as partes têm direito a recorrer ao judiciário, mas com outros advogados e com outra equipe. Essa equipe ela pode ser formada por vários profissionais. Ela pode ser formada por profissionais de saúde que venham agregar a essa equipe e se unir aos advogados. Ela pode ser formada por financistas que venham a agregar essa equipe. Ela pode ser formada por especialistas, peritos que venham a ser agregados à equipe e mediadores também que venham a agregar a equipe. Essa equipe, caso não saia o acordo, como eu mencionei no começo, toda tem que ser retirada, caso esse acordo não aconteça. As partes têm o direito de buscar novos profissionais e recorrer ao litígio, mas com o comprometimento de não levar nada do que foi discutido ali ou nada do que foi negociado ali, das informações ali tratadas para um eventual litígio. O mediador, que eventualmente também participar daquele processo, também está impedido de testemunhar ou levar qualquer informação que ali for trocada dentro do processo colaborativo para uma eventual negociação ou conversa dentro de um processo litigioso. E agora eu vou deixar a palavra um pouco com a Ana Luísa para ela explicar um pouquinho para vocês da mediação e aí depois a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar de mãos dadas a mediação e as práticas colaborativas. Com você, Ana. Obrigada. Olá a todos. Já vou aproveitar os agradecimentos que foram feitos pela Mônica no início. E gostaria aqui, Mônica, de tomar liberdade de fazer um resumo do que você explicou sobre a prática, já usando aqui uma técnica da mediação, para ver se eu entendi bem. Então, me parece que a grande riqueza do processo das práticas colaborativas está em ter no advogado uma porta de entrada diferenciada, com uma filosofia de cooperação, de colaboração,
E a partir dessa expertise desses advogados não colaborativos, colaborativos, desculpa, não litigantes, colaborativos, que assinam esse termo de não litigância junto com os seus clientes, contar com essa expertise do advogado para montar essa equipe multidisciplinar que você comentou, que vem profissionais de outras áreas e que enriquece esse procedimento justamente por somar diferentes percepções sobre o conflito que está sendo trabalhado. É isso? Sim, então, muito bom. Fiquei contente dessa explicação que você trouxe para mim. É bem importante perceber que tem advogados que trabalham com essa perspectiva da colaboração, porque essa também é a base da mediação. E aí, daí é que eu quero puxar o gancho da mediação. A mediação é um processo colaborativo que é estruturado para uma tomada de decisão. Então, é um processo muito pragmático que tem, vamos dizer assim, 4 grandes fases que se desenvolvem. Então, primeiro é a parte da gente contratar e combinar as regras, o compromisso para mediar, o compromisso de confidencialidade, que também tem na mediação. Depois, o mapeamento do conflito. Depois, a fase de geração de opções e negociação. E a fase de encerramento com ou sem acordo, onde a gente vai finalizar ali o procedimento. Então, a mediação é um processo de tomada de decisão com fases lógicas e bem pragmático. Essas fases podem acontecer em mais ou menos tempo, dependendo da complexidade do conflito. E é muito importante, e principalmente aqui falando na Casa dos Advogados, que nós possamos contar com os advogados na mediação. Porque o mediador, como um terceiro que facilita essa construção de consenso, o mediador não pode, em hipótese alguma, dar assessoria jurídica às partes. Diferente do advogado colaborativo, que está lá para dar assessoria jurídica para as partes, o mediador é impedido, por dever ético, de dar assessoria jurídica às partes. Por vários fatores. Primeiro, porque não é exigida a formação jurídica para o mediador. Então, eu posso ter um mediador de qualquer profissão de origem. Eu posso ter um mediador engenheiro, arquiteto, veterinário, psicólogo, fonoaudiólogo, físico, e também posso ter um advogado. Só que quando eu estou como mediador, eu não posso sobrepor a minha função de advogado. Por quê? Porque é impossível eu dar uma assessoria jurídica para duas partes sem tortar para um lado ou para o outro. Então, aí eu perco esse meu papel de terceiro. Então, acho que essa é uma sutileza interessante da gente perceber nessas duas figuras, né? No advogado que está ali para prestar assessoria jurídica de uma forma diferenciada e o mediador que não pode prestar assessoria jurídica porque ele está ali para construir um processo de tomada de decisão junto com as partes. Então, ele está ali para ajudar na construção desse processo. Então, a mediação, ela conta com algumas vantagens de ter bastante flexibilidade na construção desse procedimento, a gente poder ajustar o tempo em função do conflito, em função das pessoas, em função do momento. Então, eu posso ter uma situação em que as pessoas precisam de um tempo entre uma reunião e outra para obter informação ou para, eventualmente, processar algumas experiências que passaram ali. E aí é importante eu ter mais tempo e, às vezes, marcar a reunião dali 15 dias, um mês, dependendo da situação. Ou eu posso ter situações em que eu preciso resolver aquele conflito naquela semana, porque na semana seguinte tem algo que vai mudar. E aí é possível fazer várias reuniões, ou então trancar todo mundo numa sala e falar, ninguém sai daqui enquanto a gente não terminar. Então, esse ajuste do tempo contado no relógio com o timing do conflito é um grande diferencial da mediação. E ao mesmo tempo, poder
contar com a clareza das partes, com as informações que elas precisam para tomar decisão. E, a partir daí, trazer uma percepção de que todos que fazem parte de um contexto conflitivo contribuíram de alguma forma para que ele acontecesse, assumir a responsabilidade em relação a isso e assumir a responsabilidade pela decisão também. Então, é muito interessante que na mediação, como as pessoas que estão envolvidas trazem as possibilidades de solução, o índice de não cumprimento de acordos realizados em mediação é muito baixo, porque a solução veio das próprias pessoas. Então, elas cumprem. Então, é diferente de uma decisão imposta, de uma decisão que veio de um terceiro ou até mesmo do mediador. Por que que o mediador não sugere? Porque aí o acordo seria dele, não das partes. E ele trabalha para as partes, ele está ali a serviço das partes. Então, essas são algumas vantagens da mediação. Outra vantagem da mediação que eu percebo que faz parte da característica é o controle de riscos, porque quando eu assumo essa responsabilidade por resolver o conflito, eu não entrego para um terceiro. E com isso eu consigo ter mais, me apropriar mais do que acontece naquele contexto. É diferente de quando eu entrego para um juiz ou para um árbitro e digo, olha, estão aqui os fatos, estão aqui as provas, estão aqui os meus argumentos, as normativas que embasam o meu pedido, agora vocês resolvem quem tem razão. Quando eu faço esse movimento, no fundo eu estou me excluindo dessa responsabilidade de alguma forma. É claro que tem situações em que as pessoas não conseguem desenvolver essa habilidade, para isso a gente ainda vai ter disponível outros mecanismos. Mas na medida do possível, eu percebo que isso é bem, é uma experiência diferente. E é uma experiência pedagógica. As pessoas que participam de uma mediação costumam, a partir dali, aprender a resolver os seus conflitos dali para frente, também com esse viés colaborativo, com um viés de olhar para o mundo e ver sempre múltiplas possibilidades. E isso faz toda a diferença. Então, acho que, em resumo, Mônica, acho que era isso que eu poderia trazer para apresentar a mediação. E aí, acho que você colocou alguns pontos maravilhosos que a gente pode aí trazer os pontos em comum e fazer um link aí entre as práticas colaborativas e a mediação e como a gente pode andar de mãos dadas aí. Você trouxe aí maravilhosos pontos que eu queria dar uma puxada, né? Vamos lá! Uma chupadinha aí nas coisas que você colocou e que caem que nem uma luva, né? O discurso é lindo e é o mesmo das práticas. Aí você colocou aí o tempo como aliado, né? E não como um meio de pressão, né? O juiz não precisando trazer a decisão, e sim as partes trazendo a sua decisão. Quantas vezes a gente ouve das partes, mas como é que eu faço as minhas visitas ou a minha convivência com os meus filhos? Você é a melhor pessoa para decidir, não juiz. Você é a melhor pessoa para saber como é o método de conviver melhor com os seus filhos, como é que você quer educar os seus filhos e não o juiz. O foco que você tem que dar no futuro, dali para frente, óbvio que vão ter mágoas do futuro, do passado, é óbvio que você vai ter problemas que você viveu, que estão ali, mas o foco é futuro, o foco é, vamos conversar dali para frente. Nós fomos, eventualmente, no caso de um divórcio, vamos usar como exemplo, um casal conjugal, mas a gente tem que virar um casal parental. Vamos fazer o foco na parentalidade e deixar um pouquinho do que foi a conjugalidade. Vamos pensar dali para frente em como a gente pode ressignificar essa relação e continuar sendo uma família, mesmo sendo não mais um casal conjugal. Vamos pensar o que a gente pode fazer para preservar o vínculo. Como é que a gente pode trabalhar para continuar se comunicando, às vezes até de uma maneira melhor do que a gente se comunicava antes? Vamos pensar como é que a gente pode trazer soluções criativas. Vamos pensar como é que a gente pode usar esse
tempo que a gente tem aqui, trabalhando o fim de uma relação e começando uma nova. Vamos pensar como é que a gente pode trazer a voluntariedade aqui e vamos pensar como é que a gente pode trazer as técnicas de negociação e de comunicação. Vamos pensar também como é que a gente pode trazer a parcialidade, no caso das práticas colaborativas, como aliada e não como uma inimiga. A neutralidade da mediação, ela ajuda. E a parcialidade das práticas colaborativas, assim como ela é de uma forma colaborativa, ela também ajuda, porque você é parcial, mas você é colaborativo. E aí é a grande riqueza que a gente estava comentando antes de fazer essa gravação, né? Como um advogado colaborativo ele vai fazer a diferença, porque ele vai ser parcial e ele vai auxiliar a parte, né? E é aquilo que a gente estava hoje conversando, inclusive no próprio evento da OAB. Como é que você pode ser parcial e colaborativo ao mesmo tempo? Você vai ter um advogado para chamar de seu, né? Que a gente estava conversando hoje num evento. Você vai ter um advogado para chamar de seu, ou você vai ter um apoio de um advogado, mas você não vai ter um apoio de um advogado adversarial que vai falar para você como é que você vai fazer para resolver e para ter um juiz que vai ficar do seu lado. Não. Você vai ter um apoio de um advogado para te dar consultoria jurídica e falar como que o direito te apoia, mas você vai ajudar, o advogado vai te ajudar a como você vai tratar juridicamente aquela questão junto àquela pessoa neutra que está te mediando e te ajudando dentro daquela negociação. E até um pouco mais, Mônica, na minha perspectiva, esse advogado vai ajudar o cliente na estratégia negocial. Que informação revelar, em que momento, de que forma, como colocar isso em termos de comunicação, como trocar uma palavra por outra para suavizar um pedido. Então, me parece que esse pensamento mais estratégico que vem sendo demandado dos advogados, somado a um pensamento colaborativo, porque o que é a colaboração, né? A colaboração, na minha percepção, é você, e aí não sei, né? Porque você que é especialista em práticas colaborativas, mas como a mediação também está pautada nisso, né? De repente a gente até... Mas você... colaboração seria você junto com o outro, então um trabalho em conjunto, ter um objetivo em comum, mas também para alcançar os seus objetivos individuais, que na mediação a gente chama de interesses. Então, aquilo que realmente me motiva, o bem da vida que eu desejo, o que está me fazendo sentar ali naquela mesa para negociar, o que é significativo. Então, esses são os interesses. E aí, esses interesses que me motivam a estar ali, me fazem estar junto com o outro, com quem eu tenho uma certa relação de interdependência. Então, eu vou buscar os meus interesses, mas também quero que o outro atinja os seus interesses. Então, é um conceito de mutualidade que a gente tem, acho que tanto nas práticas quanto na mediação, que é mais um ponto em comum. Então, quando a gente trabalha na mediação sem os advogados presentes, eu, sinceramente, considero muito complicado, porque o mediador ele fica com poucos recursos para trabalhar, porque ele não pode explorar o viés jurídico, ele vai acabar explorando só os aspectos relacionais, os aspectos subjetivos, porque ele fica com uma parte da informação indisponível. Então, quando os advogados estão presentes, e se for um advogado colaborativo, é o sonho do mediador, isso fica muito mais fluido, né? Se todos os mediadores estivessem sempre trabalhando com advogados colaborativos, assim, é o melhor dos mundos. Todos fossem iguais a você, né? E aí é o famoso ampliar a torta para cortar fatias maiores para todos, né? E assim, é o mundo perfeito, quer dizer, é a parcialidade com a colaboratividade, é a neutralidade ajudando nisso, e a neutralidade traz essa ideia de
da pessoa se sentir amparada pela neutralidade, mas também amparada pela colaboratividade e por sentir que do lado dela tem um apoio com aconselhamento jurídico eficaz, né? Então, eu acho que é uma parceria aí necessária, isso sem contar que a formação do advogado colaborativo é absolutamente fundamental ser calcada nas técnicas, nas ferramentas da mediação. Isso, quando eu falo isso, estou falando em ferramentas comunicacionais, procedimentais, negociais, formação baseada em interesses, em negociação, em tudo. As técnicas de Harvard, as famosas, todas as técnicas de mediação que a gente conhece e tanto já aprendeu com as nossas professoras. E tem uma coisa para contar para vocês aí, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu acho, Ana, a não ser que a Ana tenha mais algumas coisas para trazer. Aí a primeira professora em mediação foi minha querida Anisolde. Poxa, eu nem sabia que eu tinha sido a primeira. Que bacana. A Anisolde e o pessoal do Mediarás. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo aí, dividindo as comissões de mediação e práticas colaborativas aí dentro da OAB. Mônica, mas eu queria ainda tocar num assunto. Vamos lá. Como que a gente faz esse entrosamento das práticas com a mediação? Na minha percepção, o mediador ele pode ser útil dentro de uma equipe de práticas colaborativas, porque muitas vezes na negociação que ocorre entre os advogados, podem ter informações que não são interessantes de serem compartilhadas assim 100%. Por exemplo, um conceito clássico da mediação é a noção de alternativa, que a gente costuma obter quando a gente pergunta para a parte o que ela vai fazer se ela não conseguir um acordo. Essa é uma pergunta clássica na mediação. E normalmente as pessoas não contam para o outro lado qual é o plano B delas. Para a mediação, esse conceito da alternativa é um conceito muito importante, porque eu vou comparar a opção que eu tenho na mesa de negociação, vou comparar a alternativa que eu tenho fora da mesa de negociação, e se a minha alternativa for melhor do que a minha opção, o outro lado vai ter que me conquistar um pouquinho mais. Agora, se a minha alternativa for pior do que a minha opção, eu vou ter que ceder um pouco mais, ou vou ter que ser mais criativo no meu procedimento. Então, eu percebo na mediação que os advogados e as partes utilizam o mediador para explorar essa diferenciação entre aquilo que eu tenho na mesa e aquilo que eu tenho fora, e com isso ampliar o campo de visão e o campo de negociação. Você entende que isso pode ser útil dentro do processo da prática colaborativa? Totalmente. O famoso PAN, né? Uma melhor alternativa de acordo negocial e a pior alternativa de acordo. Isso é muito legal, porque dentro da mediação, essa neutralidade, né? O mediador, ele consegue trabalhar com essa questão, porque ele pode conversar com as partes de maneira neutra, em cima de conversar com ele qual é a sua pior alternativa negocial e qual é a sua melhor alternativa negocial, quer dizer, e argumentar isso com as partes e abordar essa negociação. Já e até fazer cheques de realidade, né? Porque às vezes a pessoa traz algumas possibilidades que precisam de um pouco mais de reflexão. Atuar como agente de realidade. Eu, como advogada colaborativa, eu posso atuar como agente de realidade junto ao meu cliente. E o outro advogado colaborativo, ele vai atuar como agente de realidade junto ao cliente dele. Óbvio que, quando junta todo mundo numa mesa, nas práticas colaborativas é uma coisa muito diferente das práticas adversariais ou da prática consensual normal, né? E então você traz uma mudança de paradigma mesmo.
E a grande questão da advocacia nova, né, que a gente está chamando de 4.0, que já está virando 5.0. Então, hoje você está falando em mudança de paradigmática de uma forma muito presente. Ou seja, quando senta todo mundo num ambiente negocial, dentro das práticas colaborativas, numa reunião a 4, pode sentar 2 advogados colaborativos, eventualmente 2 partes, e eventualmente vamos pensar numa coisa inovadora, né? Então, vamos pensar nos 2 advogados colaborativos, um mediador e as 2 partes. A gente pode trabalhar, eventualmente, até conversando abertamente, e o advogado colaborativo pode até indagar para uma das partes e conversar abertamente sobre alguma questão um pouco mais delicada e até abordar de alguma maneira um pouco mais forte ou conversar abertamente com a outra parte. Mas é lógico que a parte não vai falar abertamente numa alternativa que ela tem fora daquele ambiente negocial. Como ela vai falar com o mediador, porque ela sabe que o mediador está imbuído do princípio da confidencialidade e ele não vai poder abrir para outra parte aquela questão daquela melhor alternativa ou pior alternativa negocial. Ou seja, essa abertura completa e total, nas práticas colaborativas, ela está ligada às informações e não à questão negocial, não à alternativa negocial. A abertura de informações nas práticas colaborativas, isso é interessante você ter trazido, está ligado às informações e não à alternativa negocial. Já na mediação, o mediador ele tem acesso às alternativas negociais e pela confidencialidade, pelo manto da confidencialidade, ele não pode trazer essa informação para parte A nem para parte B. Mas ele tem essa informação e ele, de alguma maneira, pode, de uma maneira imparcial, trabalhar com isso. Tânia, eu tenho palavras para agradecer, acho que foi uma coisa bastante produtiva isso. Gostaria de deixar essa finalização para você, já que eu comecei. Bom, eu queria agradecer a todos que nos assistiram e fazer um convite para quem conhece continuar utilizando as práticas colaborativas e a mediação. E para quem não conhece, buscar aí ter a sua primeira experiência, porque normalmente quem utiliza essas 2 metodologias costuma gostar e costuma adotar sempre que ela for adequada para o caso concreto. Então, fica a dica. Obrigada e obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal do Cultura. E vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigada.